Alô, Flor! Oi, bom dia, Flor. Sabe o que é? É que eu tô muito confusa, que você falou pra mim que pecado é errar o alvo, não foi? Aí, isso, você falou pra mim, que a gente fica só focalizando o evangelho, né? Aí eu tô nervosa que você ainda me deu Gálatas capítulo 3 versículo 10 que é pra mim meditar. Aí eu meditei, e eu vi que eu tô errando o alvo, eu não tô entendendo nada, Flor. Queria que você destrinchasse aí pra mim, Flor, me explicar direitinho, porque eu não tô entendendo. Aí eu falei, eu lembro, liguei pra você, focalizei o evangelho, aí você falou, lê então Hebreus 5, versículo 12. Aí eu fui lá e li. Tá escrito, pois com efeito, quando devis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ô, Flor, você falou, aí eu falei você que eu li, também entendi, aí você falou que eu tô com barriguinha cheia de leite, e só dizendo amém, amém, estão me dando bastante leite. E eu, entendeu? Leite não deixa assim forte, Flor. Mas aí eu entendi, só que eu entendi que a gente tem que comer comidinha sólida, né? Comidinha de adulto. Mas eu não estou muito assim, muito entendida. Então eu queria que vocês me explicassem. O tema aqui está escrito assim, ó, os cristãos hebreus não tinham progredido. Por isso que está escrito em Hebreus 5:12 isso. Eles não tinham progredido, né? Os hebreus cristãos. Aí então falaram para eles isso. Me destrincha aí, Flor, para mim poder não pecar, não errar o alvo, Flor. Eu não quero errar o alvo, eu quero acertar o alvo. Tá bom, Flor? Fala aí pra mim, Flor. Oi, Flor. Não fica aflita, eu falo sim. Gálatas 3:10, vamos esmiuçar. Tá escrito que todos quantos, pois, são das obras da lei, todos quantos são o quê? Hoje, aqueles que são convertidos a Cristo. Aqui tá falando pros hebreus, então, os hebreus que se converteram, entendeu? Aqui está falando, estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece, entendeu? Que fica só assim em cima do muro, entendeu? Em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que pela lei ninguém, Flor, ninguém, pelas obras da lei, entendeu? Ninguém é justificado. Quem justificou? Está lá em Romanos 5, foi Cristo. Entendeu? Ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, por que aqui está nesse versículo 10 de Gálatas 3, está aqui falando, entendeu? Que se você continuar pela lei, você tem que cumprir toda a lei, entendeu? Se você quer viver por ela, entendeu? Ó, 13, Cristo nos resgatou, já nos resgatou, Cristo, depois da cruz, nos resgatou da maldição da lei, dessa maldição, entendeu? Fazendo-se ele próprio que maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, somos nós os estrangeiros, entendeu? Para que a aliança lá de Abraão chegue ali, entendeu? Aos gentios. Em quê? Em Jesus Cristo, não por Abraão mesmo, nem por Moisés, nem por Salomão, nem por ninguém, é por Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos o quê? Recebemos por causa das obras, por causa da gente subir no morro, fazer isso, fazer aquilo? Não, pela fé, o Espírito prometido, é pela fé. Lê lá, Romanos 5, Flor. Olha aí, Hebreus, os cristãos hebreus não tinham progredido, né? Hebreus 5:12 que você está falando, está escrito. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difícil de explicar,
Porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Que a pessoa não ouve, sabe que a gente estamos na graça, mas quer ficar, e não progride, não vai para frente. Versículo 12, pois com efeito, quando devi ser mestre, ter sabedoria para falar, explicar, atendendo ao tempo de corrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo. Isso é o complemento de Gálatas 3:10. Né? Falar de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, não é de religião nenhuma, de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Sabe o que acontece? O que quer dizer assim? Ó, os cristãos hebreus não tinham progredido. Vou trazer para os dias de hoje e falar que hoje também é assim, né? Muitos, não é todos, não vamos generalizar. Mas a maioria, entendeu? Por não buscar conhecimento, João 8,32, conhecer a verdade libertará, entendeu? O que acontece? Vou falar tipo uma parábola para entender. Sabe o que é, Flor? Isso quer dizer para a gente, para explicar a gente, entendeu? Pessoa que não progride, quer dizer isso. Que fica viúva, o homem morre, é casada com o homem morre, aí casa de novo, entendeu? Novo marido, tá feliz, maravilha. Esse novo marido significa a graça, a aliança da graça, né? Significa Cristo em nós, né? Depois da cruz, depois da ressurreição, estamos casados com um novo marido, a aliança da graça. Mas acontece que esta bonita aí, que é a igreja, fica só falando no velho marido que morreu, entendeu? No antigo marido, só honrando ele, só voltando, só as histórias dele. É isso que acontece. Fica falando de Jesus de Nazaré, fica falando da história dele, entendeu? Da história de Abraão, de Noé, de não sei de que, Davi, que Davi é o Golias, que Davi matou o Golias, entendeu? Te contando as histórias de antes de o velho marido nascer, PPP, entendeu? Ignorando, entendeu? Que ela está casada com um novo marido. E o que importa é olhar para o novo marido. E também o alvo, acertar o alvo, é falar e viver, entendeu? Bem, na paz com o novo marido, que é Cristo. Aleluia. Vamos para frente. Olha o que está escrito em Gálatas 4, versículo 21. Escutem-me vocês que pensam que precisam obedecer o velho marido, entendeu? As leis judaicas para serem salvos. Porque vocês não aprendem o verdadeiro significado dessas leis. Por quê? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos. Isso aqui é significado das leis. Um da mulher escrava e outro da mulher livre. Tá entendendo? Tá entendendo, hein? No versículo 30, olha o complemento. Entretanto, o que dizem as escrituras? É uma pergunta, vai perguntando aí para sua mente. Mande embora a mulher escrava e seu filho, pois o filho da mulher escrava jamais será herdeiro junto com o filho da mulher livre. Irmãos, nós não somos filhos da escrava, mas filhos da mulher livre. Entendeu? Tá entendendo? É só ler e entender. Agora é Gálatas 5. Ó, foi assim que Cristo nos libertou. Agora cuidem de permanecer livres. Nós não somos filhos da livre? Entendeu? E não fiquem novamente presos pelas cadeias da escravidão. Entendeu? Do velho marido. Esquece o velho marido. Entendeu?
Escutem bem o que Paulo, né? Paulo é aquele que escreveu as cartas paulinas, tá entendendo bem? E que traz pra gente, os gentios, o evangelho. Escutem bem que Paulo, né, falo, digo a vocês, ó, se vocês estão contando com a circuncisão e a guarda das leis judaicas para fazê-los justos diante de Deus, então Cristo não pode salvá-los, entendeu? Ou vocês ficam, entendeu, com o velho marido ou o novo marido, entendeu? A lei, as leis, entendeu? As leis é o velho marido, a aliança da graça é o novo marido, entendeu? E vou repetir, versículo 3, está escrito: qualquer um que se deixa circuncidar precisa obedecer o quê? A toda a lei. Não adianta fazer uma coisinha só, entendeu? E com certeza, vivendo pela lei, ó, o versículo 4, Cristo é inútil para vocês, se estão achando que podem saldar a sua dívida para com Deus. Pela guarda daquela lei, vocês se privaram da graça de Deus, né? Pela graça sois salvos. Alô, acorda! Em Gálatas 2, né, o apostolado aos judeus e aos gentios nos mostra aqui, evidente, dois evangelhos, o que Paulo trouxe para os gentios e o que Pedro pregava para os circuncisos. Aqui, ó, Paulo repreende a Pedro a justificação pela fé em Cristo Jesus. Então, nós somos justificados, está lá em Romanos 5, como já falei. Nós somos justificados por Jesus Cristo. Mas Pedro, ele era do outro evangelho. Ele estava errando o alvo, né? Porque depois da cruz, as boas novas são para todos. Não importa se é judeu, grego, brasileiro ou sei lá quem. Pedro disse, ó, eu não queria que o trabalho que eu estava fazendo fosse um trabalho perdido. E eles concordaram, nem ao menos exigiram que Tito, meu companheiro, circuncidasse, embora ele fosse grego. Essa questão não teria surgido se não fosse por alguns que se diziam irmãos, na realidade, falsos irmãos, que se infiltraram em nosso meio para nos espionar e ver que espécie de liberdade gozávamos em Cristo, entendeu? Porque eles só gozam lá em Abraão e em Davi. Eles procuravam fazer com que nós tornássemos escravos novamente, entendeu? Assim não prestamos atenção, né, a eles, nem por um momento, pois queríamos que o verdadeiro evangelho permanecesse com vocês. Filipenses 3, né? Nós temos que avançar para o alvo, para a soberana vocação em Cristo. E os grandes líderes da igreja que estavam presentes lá, nada tiveram a acrescentar aquilo que eu anunciava, disse Paulo. Aliás, o fato de serem eles grandes líderes não fez diferença nenhuma. Pedro não estava errado, ele seguia a letra. Agora, vejo a sua parte desse pacto, né? Estamos em Gênesis 17. Disse Deus a Abraão, guarde a minha aliança, você e seus descendentes. Esta é a minha aliança que você e os seus descendentes devem guardar. Todos do sexo masculino devem ser circuncidados. Esta circuncisão será o sinal da aliança entre mim e você, né? É a prova, né? Isso aqui é a prova de que vocês e seus descendentes aceitam a minha aliança. Então, Pedro estava seguindo o quê? Esta aliança, que é Deus de Gênesis 17, é de antes da lei. Pois todos nós que somos iguais diante de Deus, eles viram como Deus tinha me usado tão extraordinariamente para ganhar
os incircuncisos, tal como Pedro havia sido grandemente abençoado, sim, em sua pregação, o quê? Aos circuncisos. Então, são dois evangelhos, né? Agora, só que nós temos que nos atentar para o evangelho descer, depois da cruz, são nós os estrangeiros, não é isso? Pois pelo poder de Deus, Pedro foi usado como apóstolo aos que circuncisos, assim como eu fui feito apóstolo para anunciar o evangelho que é aos gentios. Gente, os circuncisos são o quê? Os da lei. Olha lá o que nós começamos a falar de Gálatas 3:10. Velho marido. E quando Pedro, Tiago e João, reconhecidos como colunas, porque o mesmo Deus a cada um de nós concedeu dons especiais, dons, né? Tudo é dom. Tá lá em Efésios 4, né? Ele separou uns para isso, outros para aquilo, tudo é o quê? Dom. Cada especificação daquilo é dom. Estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, encorajando-nos a continuar a nossa pregação aos gentios, enquanto eles prosseguiriam a sua obra com os judeus. A única coisa que sugerida por eles foi que deveríamos sempre nos lembrar de ajudar os pobres, né? Então, esta é a comunhão, comum união, né? A oração, partir do pão, ajudar os pobres, o que eu tenho procurado fazer, né? Foi o que Tiago disse também, né? Tiago também disse lá, Tiago está falando, Tiago 1:1, está falando o quê? Para as 12 tribos. Aí lê Tiago 1, versículo 26 e 27, e também está falando sobre esta religião, né? A religião de Deus, né? Que é ajudar os necessitados. O sábado também é de antes da lei, né? Tá aqui em Gênesis 2, né? E no 7º dia, tendo Deus terminado a sua obra, ele descansou, né? Deus abençoou o 7º dia e o declarou santo. Não foi o primeiro, né? Não é o domingo, dia do Senhor. Aqui está falando que Deus abençoou o 7º dia e o declarou santo, pois nele descansou de toda a obra da criação. Vamos lá? Levítico 16:31 diz: portanto, o sábado de descanso solene, quando vocês se humilharão. Esta lei é perpétua, é permanente. Nas gerações que futuras, esta cerimônia será o quê? Dirigida por aquele que for ungido. Aí apenas uma pergunta. O sábado e a circuncisão com o dízimo, todos três foram de antes da lei. Então voltaremos ao raciocínio de Gálatas 3:10. Então, todas essas leis foram através dos Levi, né, da tribo de Levi, né, as leis que mesmo sendo de antes das leis. Mas olha a boa notícia, o sacerdócio levítico teve fim, mas o de Cristo é eterno, depois da cruz é eterno. Se, portanto, a perfeição houve, né, se houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele, baseado, o povo recebeu a lei. Que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança da lei, porque aquele de quem são ditas essas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço no altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu o sacerdócio. Amém? O que quer dizer ordem de Melquisedeque? Né? Cristo é da ordem de Melquisedeque. Quer dizer que Cristo é sempre eterno, já existia antes de Abraão, sem genealogia, né, humana, assim como Melquisedeque, né? Aliás, Melquisedeque era prefiguração que de Cristo,
né? O abençoador. Vamos ler para terminar? Hebreus 7, Melquisedeque é o quê? Tipo de Cristo, porque esse Melquisedeque, rei de Salém, sacerdócio do Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança, né? Abraão estava vindo o quê? Da matança dos reis. O que ele fez? Ele abençoou. Então ele é um tipo de Cristo. Ele abençoou primeiro Abraão, ou a Cristo, né? Ele abençoou primeiro Abraão, né? Aí, no versículo 2 diz, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, né? Então ele separou o dízimo de tudo. Quem estava vindo de onde? Da matança. Então ele separou, né, ali de todas as armas, de tudo, né, de tudo que ele teve para a guerra, ele separou e deu para Jerusalém, né, para Salém, que é Jerusalém, que é a casa do tesouro. Ele devolveu tudo aquilo que ele recebeu para ir para a guerra, né? Então é isso, ele devolveu. Mas ele foi o que? Primeiramente, ele foi abençoado. Ele foi abençoado. Ele teve as armas de guerra para ir para a guerra e venceu. E trouxe e separou, né, de tudo aquilo que ele recebeu, porque por ele mesmo ele não venceria. Mas ele foi abençoado para ser vencedor. Aleluia.